Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e estamos de volta no universo de Forbidden Land, as Terras Proibidas. Quem já acompanha a gente aqui no canal há um tempinho deve lembrar que a gente explorou todo o cenário de Forbidden Land, né, a partir das informações do manual do jogador, e agora, esporadicamente, a gente pega o Guia do Mestre para selecionar alguma informação complementar que seja bacana de comentar com vocês aqui, beleza? Nos últimos vídeos que a gente fez de Forbidden Lands, a gente vinha explorando cada uma das ascendências, mas ficou faltando uma, que a gente vai justamente explorar hoje, que são os humanos. Então olha só, aqui os humanos, eles têm uma relação complicada com todas as outras ascendências de Forbidden Land e também entre eles mesmos, né? Então as primeiras informações que o livro traz aqui pra gente dizem justamente que eles chegaram nessa região aí há aproximadamente 1.200 anos pelo oceano como invasores, tá? Alguma coisinha a respeito disso a gente chegou a comentar durante a nossa série de vídeos do Forbidden Lands, né? Até porque essa é uma parte do livro que, assim, até agora não está bem explicadinha, com riqueza de detalhes, etc, né? Enfim. Mas eles chegaram aí e trouxeram, né, o Deus Corvo, que é um dos deuses principais aqui do cenário e tudo mais, e esse Deus Corvo simplesmente dividiu as terras aí entre todas as ascendências, o que, obviamente, não resolveu nada, não diminuiu a tensão entre elas, pelo contrário, né, só aprofundou ali as diferenças, as divergências, enfim, tanto que várias delas se odeiam, declaradamente ou não, né, até hoje. Então, enfim, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Você quer saber a nossa opinião sobre os humanos em Corvandor, minha senhora? Então ouça minha resposta. O seu lugar não é aqui. Todos te odeiam e vocês sequer gostam uns dos outros. Essas palavras de sabedoria e carinho foram proferidas por Etarik Mão de Martelo, embaixador dos Merromanianos para Amiendra, que o Merromanianos é um dos clãs dos anões, né? Então, enfim, para vocês terem uma ideia do quão queridos, né, são os humanos ali pelas outras ascendências de Forbidden Land. Não bastasse isso, internamente, vamos colocar dessa forma, os humanos também são uma ascendência muito fragmentada em diversos outros grupos, clãs e etc. Para dar uma ideia do que eu estou falando, olha só, esse trechinho aqui. Os Aldeões das Terras Proibidas são um grupo misto, composto por Ailônios liderados pelas Irmãs do Corvo, ginetes de Aslênia que vieram para Corvandor antes que a passagem do Portão das Sombras fosse bloqueada, amienses que ficaram além da muralha, austérios irmãos enferrujados, um punhado de meios elfos com conhecimentos limitados de magia e uma mistura de todos esses grupos. Ou seja, uma verdadeira salada, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses grupos, pelo menos os mais importantes, e ver qual é a pegada deles, né? Como são os humanos das Forbidden Lands. O primeiro desses grandes grupos que o livro vai trazer pra gente é justamente, olha, os amienses. Mas quem são os amienses? Segundo o livro conta, eles são oriundos de um outro reino, né, chamado Amiendar, um reino que ficou ao sul da Tranca de Ferro. Vou já mostrar aqui no mapa para vocês. Ou seja, ele é inacessível no presente momento, porque ele ficou ao sul da Tranca, e assim, várias gerações já se passaram. Então, muita gente que se diz amiense nunca viu de fato o reino de Amiendar, mas mantém aquela esperança de um dia ver ou rever esse reino, né? Tem aquele sentimento de melancolia pela casa perdida e tal, pela casa que está distante, esse tipo de coisa. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, olha só. Aqui, eu achei bem legal esse mapa, inclusive, porque ele vai trazer a disposição básica, né, de todas as ascendências no meio das Terras Proibidas. Então, olha só. Aqui, bem na pontinha do meu dedo, está a Tranca de Ferro. Então, Amiendar, na verdade, não está no mapa, está mais para cá, para o sul. Mas os amienses, de uma forma geral, olha, foram se espalhando às proximidades da muralha, tá? Mais ou menos por aqui. Tá? Isso aqui todos são as áreas ocupadas pelos amienses. Talvez para tentar continuar ficando o mais próximo possível do reino de origem, né, etc, esse tipo de coisa. Então, isso é basicamente as informações que o livro vai trazer pra gente sobre os amienses. Na sequência, o livro vai trazer informações sobre os Ailônios. Só que olha só, da maneira como ele coloca aqui, dá a entender que os Ailônios são tipo um subgrupo dos amienses, tá? Aqui o livro não fala de clãs, mas ele vai falar aqui de um grupo. Então, os Ailônios seriam esse primeiro grupo de humanos que tem alguma ligação com os amienses, enfim, mas eles se aprofundaram e exploraram as Terras Proibidas com mais detalhes. Eles partiram e rumaram em direção ao norte das Terras Proibidas. Por quê? Para escapar de uma perseguição religiosa, provavelmente feita pelos amienses, né? Enfim, então eles deixaram esse grupo, se tornaram um grupo à parte, justamente para poder viver a vida de acordo com os seus conceitos, com as suas crenças, né? Aqui no mapa, olha só, vou mostrar para vocês, eles já ficam de fato bem mais distantes, olha. Aqui, deixa eu tentar aproximar aqui, temos Ailônios aqui, tá? Então eles vieram e chegaram mais quase na outra borda ali, né, da região. Via de regra, apesar de terem sofrido
toda essa perseguição, eles costumam ser um povo discreto e pacífico, mas obviamente existem algumas exceções. Olha só, eles têm uma seita que tem um pensamento bem peculiar e está no meio daquelas situações assim bizarras de Forbidden Lands. Então, olha só, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Há uma seita de fanáticos assassinos entre os Ailônios, chamada de Ceifadores. A seita coloca a culpa da miséria do mundo na traição realizada pela humanidade. Quando os amienses desafiaram a mudança e atravessaram a divisa para Corvandor, eles foram alvo da ira do deus Corvo. Os Ceifadores dizem que a maldição só terminará quando o último humano, vivo ou morto, deixar as Terras Proibidas. E eles acreditam ser uma de suas obrigações matar qualquer um que não entenda isso. Enfim, tá feito aí o plot para você usar essa seita na sua campanha, na sua história, porque com certeza isso aqui rende histórias bem interessantes, né? Muita coisa dessas discussões filosóficas, vamos colocar dessa maneira, nesses diferentes pontos de vista sobre as coisas, é algo que eu acho bastante interessante e que, na minha opinião, é muito bem explorado aqui no cenário de Forbidden Lands de uma maneira geral. Na sequência aqui, a gente vai ter os efêmeros, que nada mais, nada menos, são meio-elfos, tá? A gente já falou de uma forma geral sobre os meio-elfos quando a gente abordou as ascendências lá na série principal lá do Forbidden Lands. Só que aqui qual é o detalhe? É como se eles fossem não, eles são um subgrupo dentro dos meio-elfos. Por quê? Eles são os meio-elfos cuja parte humana, né, descende da galera de Amiendar, né, dos amienses. E isso, apesar deles não diferirem muito dos outros meio-elfos, existe um certo preconceito dos outros, né, das crias élficas, que a gente vai ver ainda nesse vídeo, em relação a eles, tá? E eles têm algumas pequenas peculiaridades e algumas diferenças, tá? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Ambos os grupos, ou seja, os efêmeros e as crias élficas, são motivados pela mesma impaciência e ambição, mas, entre os efêmeros, a motivação se manifesta como uma busca gananciosa por poder e conhecimento. Zigofer, que é um dos grandes vilões aqui do cenário, né, tem sangue efêmero, assim como muitos de seus apoiadores. Aqui é dito, inclusive, que vários feiticeiros têm sangue élfico, né? Vários amienses, inclusive, têm sangue élfico. Então essa mistura, né, talvez seja a fonte dos poderes mágicos de alguém, se você quiser explorar isso no seu jogo, ou essa sede de poder e ganância talvez seja o motivo pelo qual os efêmeros são mal vistos pelas crias élficas. Mas a gente vai chegar lá e ver quais são os reais motivos disso mais pra frente. Para a gente fechar aqui os grupos relacionados aos amienses, falta só um, que são chamados silenciosos. Eu achei também bem interessante a pegada deles e com certeza rende boas histórias, ou uma aparição impactante aí na sua campanha. Quer ver? Olha só, vou ler um trechinho. Silenciosos. Os guardiões que vigiam a Tranca de Ferro são chamados de os silenciosos. Acredita-se que eles sejam mudos e surdos, pois não falam com ninguém das Terras Proibidas e não parecem ouvir quando alguém fala com eles. Caso alguém se aproxime da muralha, eles emitem avisos batendo em cilindros de metal e então atiram. O descampado em frente à muralha está repleto dos esqueletos daqueles que ouviram os avisos dos silenciosos, mas preferiram ignorá-los. Ou seja, é bem pouquinho que a gente tem aqui, né, sobre os silenciosos, só para deixar mesmo, né, para o narrador explorar isso como ele achar melhor. Mas assim, eles vão ser basicamente os vigias, né, da Tranca de Ferro. Por que a Tranca precisa de vigias? Não sei. Aí alguma coisa para você explorar na sua campanha também. Encerrada essa parte dos amienses, o outro grande grupo, né, o outro grande povo humano que o livro vai trazer pra gente aqui, são os aslênios. Então o livro vai começar aqui descrevendo algumas coisas, algumas características deles e tal, mas basicamente eles são fisicamente diferentes dos amienses, né? Geralmente são mais baixos, mais robustos, e eles também vão se dividir em outros grupos menores ou clãs. Então o primeiro deles que a gente vai ver são os Quardos. Os Quardos, olha só, eles também chegaram em Corvandor através do Portão das Sombras. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Portão das Sombras é mais ou menos aqui, tá? Então eles adentraram nas Terras Proibidas por esse portão e foram abrindo caminho, tá? Foram varrendo tudo porque eles não quiseram se estabelecer nessa região, porque estava tendo muitos confrontos, muitas brigas entre outros clãs, entre outras ascendências, então eles foram abrindo caminho mesmo. Eles são um povo guerreiro e são um povo de cavaleiros, né, de ginetes, então eles foram de verdade passando por cima, né, talvez literalmente, de todo mundo, até encontrar uma área que eles achassem válida para eles se estabelecerem. Originalmente eles eram um povo nômade, tá? Mas aqui em Corvandor eles acabaram se estabelecendo numa região, e se a gente voltar para aqui para o mapa, olha só, que vai colocar aqui à disposição, né, de todo mundo, eles estão mais ou menos aqui, olha, os Quardos, bem próximo, fazendo fronteira com os Ailônios, né, que a gente já comentou. Inclusive, eles conseguiram forjar uma aliança, né? Inclusive, esses dois povos, esses dois grupos, meio que se misturam, né? Então eles têm uma aliança que vai além de um mero tratado. Eles de fato começaram a dividir laços culturais, laços familiares, enfim, tem uma aliança mais severa, vamos colocar assim, mais comprometida. Seguindo adiante aqui, a gente vai ter
o próximo clã, o próximo grupo importante que vai ser justamente os Galdanes. Os Galdanes, segundo o livro conta pra gente, eles também eram oriundos de um outro reino a oeste das Terras Proibidas, só que esse reino foi invadido, foi atacado pelas hordas demoníacas do Ziggofer. Então os Galdanes meio que foram forçados para dentro do território que hoje a gente conhece como Corvandor, né, como Terras Proibidas, e eles foram adentrando ali também para procurar um espaço para eles. Eles são um povo mais nômade, né? E eles eram bem inimigos, né? Ou tinham uma rivalidade profunda com os Quardos. Essa rivalidade meio que permanece, só que ela está em suspenso, dadas as condições adversas, vamos colocar assim, que os dois grupos se encontram, né? Apesar disso, se a gente for olhar aqui no mapa, os Galdanes, eles estão na área que faz fronteira imediata. Olha, cadê? As linhas Galdanes, está aqui. Eles estão bem aqui e os Quardos já estão aqui em cima. Então, deve ser, né, imagino eu, um clima de tensão constante aí nessa região. Mas apesar disso, até o presente momento, eles têm conseguido manter ali uma convivência tolerável. E agora, para a gente já ir começando a encaminhar para o final, a gente tem as crias élficas, olha só. As crias élficas, como eu falei no início do vídeo, eles são meio elfos também, só que diferente dos efêmeros, né, que são descendentes de humanos de Amiendar com elfos, a origem das crias élficas é um pouquinho diferente, olha só. As crias élficas são meio-elfos descendentes dos reféns que os humanos deixaram com os elfos em Corvandor durante a mudança. Então, depois disso, né, eles começaram a se interessar pela magia e tudo mais, acabaram seguindo, na sua maioria, um caminho, né, dos druidas e tudo mais, de respeito à natureza, e desenvolveram também uma sensação de superioridade, tanto para com os humanos, como para com os elfos. Eles se consideram o melhor das duas espécies, né, e têm uma obrigação, vamos colocar dessa forma, de liderar ou de levar as coisas para frente, né, de impulsionar a roda da história para frente, vamos colocar dessa maneira. E por que eles têm esse desprezo com os efêmeros? O livro vai trazer o seguinte aqui pra gente, olha só. Eles desprezam os efêmeros de Amiendar, acreditando que estes são moralmente corruptos, apesar de ambas as ascendências serem de meios elfos, e similares de muitas formas. Crias élficas alegam poder identificar um efêmero instantaneamente apenas pelo seu vocabulário e postura. Enfim, né? Quem se acha, se acha. Ainda aí nessa questão das crias élficas que seguem o caminho dos druidas e tal, a gente ainda tem um outro grupo inserido nesse contexto. Olha só, são a Ordem das Donzelas. A Ordem das Donzelas é um grupo de druidas que jurou lutar contra o mal demoníaco das Terras Proibidas. Elas carregam um fragmento de esmeralda da donzela da Estilha, que é uma das deusas do cenário, né, presa em suas testas, que as ajuda a focar os poderes de sua mãe. As donzelas tendem a usar magias mais ofensivas do que os outros druidas e têm ainda mais suspeitas em relação aos amienses. É tipo como se fosse druidas de guerra, né, que querem exterminar todos os amienses. Acho que trocando em miúdos dá para resumir um pouco assim. E para a gente fechar aqui, a gente vai ter os impregnados, que acredito eu sejam representados aqui por essa figura. O que seriam esses impregnados? São humanos que foram seduzidos e distorcidos por Zithera, que também é uma das vilões aqui do cenário, e por isso receberam características demoníacas. Eles são temidos e odiados por outros habitantes da região. Os impregnados podem ser encontrados no maior número ao redor da cidade de Amiendra, mas eles também podem fazer incursões de ataque e caçadas nas quais são liderados pelos guardiões do Lorde Enferrujado. Muitos dos irmãos enferrujados são também impregnados. Ou seja, são grandes vilões aqui do cenário, né? E se a gente for olhar aqui no mapa, olha, eles têm uma vizinhança bem bacana. Eles estão bem aqui, os impregnados, né? Então aqui eles têm, por um lado, os demônios e do outro lado eles têm os amienses que estão próximos aqui da Tranca de Ferro, né? Ou seja, uma vizinhança legal, deve ser bacana essa convivência entre eles. Enfim, pessoal, era isso que a gente tinha para comentar. Demos um rasante aqui, passando pelos principais grupos, né, dos humanos aqui nas Forbidden Lands. Espero que vocês tenham curtido. Quem acompanhou o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário. O que vocês acharam desses grupos todos? Vamos continuar batendo papo aí. E a gente se encontra na próxima resenha.